Ciro Gomes. Ciro Gomes, a pedido do governo, aqui, o MP militar abriu uma apuração contra o Ciro Gomes, a pedido do governo. Olha só. Põe lá, por favor. Ó, Ministério Público Militar em São Paulo abriu apuração com o Ciro Gomes por suposta difamação das Forças Armadas. O procedimento atende a um pedido realizado pelo Ministério da Defesa após a entrevista do candidato à presidência em julho. A CBN, o presidenciável, afirmou que as Forças Armadas são coniventes com crimes ocorridos na região amazônica, na região da Amazônia, perdão, e que a gestão Bolsonaro fragilizou estruturas de fiscalização de órgãos como o FUNAI e IBAMA. Isso acabou transformando o território nessa holding do crime, claramente protegida por autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas, fecha aspas, disse o pedetista. Ciro é acusado de incitar o crime por estimular a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis e propalar fatos que sabem verídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Crime previsto no artigo 21 do Código Penal Militar. Analisado preliminarmente pela Procuradoria da República no Distrito Federal, o caso foi transferido para o MPM em São Paulo por envolver conduta passiva de enquadramento em crime militar. Olha, vocês me desculpem, o Ministério da Defesa, vocês devem ter mais o que fazer. Aliás, vocês têm mais o que fazer do que ficar cerceando liberdade de expressão. O Ciro Gomes, como qualquer um de nós, tem absoluta liberdade constitucional, é uma garantia constitucional de fazer a crítica que achar devida às autoridades, inclusive às Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas estão dando, primeiro, muito crédito à opinião do Ciro Gomes, achando que a opinião do Ciro Gomes é capaz de promover algum tipo de crise interna nas Forças Armadas, assim como a minha, né? Então, assim, é ridícula esse tipo de processo. Estão usando, inclusive, o poder público para constranger um outro candidato. É sabido que a situação na Amazônia ela já está fora do controle, assim como nas favelas do Rio de Janeiro, assim como na periferia de São Paulo. Tudo dominado pelo crime organizado. É holding do crime, sim. É crime ambiental, é crime mineração, é crime de mineração ilegal, é tráfico de drogas, é tráfico de armas, é biopirataria. E a gente só chegou aonde chegou, nesse descontrole, por omissão do poder público, o que inclui as Forças Armadas. Eu me lembro perfeitamente de uma reportagem que eu fiz anos atrás, que o plano estratégico, em determinado momento, dentro do plano estratégico das Forças Armadas, elas resolveram tirar a gente do norte e jogar para o sudeste, porque é muito mais bacana para o sujeito, né, viver com toda a comodidade, as comodidades, né, de uma sociedade urbana, né, num centro urbano, ou até mesmo numa fronteira, mas numa fronteira urbana já ocupada, né, do que lá no meio do nada, no meio da floresta. E isso foi uma decisão interna, política, decisão estratégica, inclusive. Agora, a culpa não é só das Forças Armadas, não. A culpa quando eu falo poder público, eu estou falando do judiciário, que, inclusive, não está presente na Amazônia. Quando teve o crime contra aquele fiscal e o jornalista, uma das coisas que nós trouxemos aqui foi que só tinha uma vara especializada lá, só tinha um juiz para cuidar dos crimes na Amazônia inteira. Eu trouxe aqui também o delegado Pontes, que escreveu um livro, que foi quem, na marra, junto com outros servidores da Polícia Federal, foi quem foi responsável por criar a política de combate, por exemplo, a crime ambiental dentro da PF, que até há pouco tempo não tinha. Então, assim, é omissão generalizada do poder público. Depois reclama que são as ONGs estrangeiras que vão ocupando esse espaço, que são as ONGs indigenistas que vão ocupando esse espaço. Por quê? Porque nós abrimos esse... Olha, cadê o projeto Calha Norte? Também se perdeu. Eu conheço um pouquinho dessa história, né? Então, assim, é um absurdo você... Primeiro, perseguição política, tentativa de criminalizar a opinião,
mais uma vez, vocês bolsonaristas, que reclamam tanto do que o STF está fazendo, do que o Moraes está fazendo, deveriam amanhã tirar esse processo, mandar para a gaveta esse processo. O ministro da Defesa deveria pedir desculpas, porque ele está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Ou vão fazer o quê? Vão começar a querer calar a imprensa também? Vão começar a querer colocar jornalista lá no Ministério Público Militar, na Justiça Militar, porque faz uma crítica que deve ser encarada como uma crítica construtiva? Porque quando a gente coloca o dedo na ferida, a gente está mostrando que está errado. E isso deve servir à reflexão. Ou vocês acham que está todo mundo certo? Vocês têm tanta segurança de que está tudo correto, tudo certinho. Então, os crimes todos que a gente está vendo acontecem por uma, sabe lá, né? Acontece. A Amazônia virou terra de ninguém. Ou melhor, terra do crime organizado. Então, em vez de ficar correndo atrás aí, tentando perseguir quem fala isso claramente, tinha que estar convocando uma reunião com o Ministério da Justiça, com o STF, com o CNJ, melhor dizendo, para poder criar uma estrutura jurídica lá, botar Ministério Público lá, botar polícia, botar Forças Armadas, criar uma estratégia de combate a esse crime. E vai piorar, porque a Colômbia, do seu Gustavo Petro, vai legalizar as drogas lá. E a Colômbia já saiu da influência, agora com esse novo governo, saiu da influência americana, colocou uma pá de cal na política antidrogas. Na Colômbia, que é o maior produtor de cocaína do mundo. Essa cocaína ela passa por aqui para ir para a Europa. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Essa situação que a gente está vendo hoje, ela vai se multiplicar por 10. E enquanto vocês estão aí gastando energia e dinheiro, recurso público, para perseguir quem faz a crítica, vocês deviam estar já se planejando, porque isso é imediato. Existe um problema atual que vai piorar infinitamente na próxima década. Nos próximos 5 anos. Pode escrever. Então, assim, coloca um pouquinho a mão na consciência. Convoca uma reunião de emergência, presidente da República. Cumpra o que está na Constituição, cumpra o que está na lei. Coloca essa gente para se mexer. Essa gente não tem que estar em campanha, essa gente tem que estar fazendo o seu serviço. Parece que o poder público para na campanha, porque tá todo mundo só está interessado em saber o que vai acontecer em outubro. Só que as coisas continuam acontecendo, os crimes continuam sendo cometidos. Os serviços precisam continuar sendo prestados. O poder público não pode se omitir, tem que estar presente sim. Então, se não sentar para organizar isso agora, para já, pode escrever, daqui a 5 anos, printa, como gostam de dizer, printa aí o que eu estou falando. Daqui a 5 anos, essa situação ela é irreversível. Irreversível, ela será irreversível, porque tem um negócio chamado ponto de não retorno.